Bah! Livro! Livro é um amontoado de um monte de coisa escrita que tem por aí. Porém, nesse canal aqui, as pessoas que acompanham esse canal gostam muito de livros, gostam muito de ler. Por isso que hoje eu vou voltar às minhas dicas de livro. O ex-presidente dos Estados Unidos, no final do ano, ele publica uma lista dos melhores livros que ele leu naquele ano. Obviamente, eu estou falando do Barack Obama. Eu não estou falando desse anterior aí, que acho que nunca abriu um livro na vida. Mas, enfim, o Barack Obama publica essa lista dos melhores livros. Eu, como não sou presidente dos Estados Unidos, eu vou falar, não vou publicar uma lista de livros, eu vou falar hoje de um livro. Esse livro foi escrito por um dos principais cientistas brasileiros hoje, que é o Dr. Miguel Nicoleles, que é médico e neurocientista. Ele escreveu um livro para o público em geral, não é um livro técnico. O professor Nicoleles, ele trabalha, entre outras coisas, naquele projeto Andar de Novo, que faz aquele exoesqueleto, que deu inclusive o pontapé inicial na Copa do Mundo de 2014, que a Rede Globo esqueceu de mostrar, mas tudo bem, ele foi lá com o exoesqueleto, um paraplégico foi lá com o exoesqueleto e deu o pontapé inicial da Copa do Mundo, e ele trabalha em várias outras coisas. Ele basicamente é um neurocientista, e ele escreveu um livro que foi o melhor livro, sem dúvida alguma, que eu li no ano passado. Na verdade, eu comecei a ler no ano passado, eu terminei já este ano. O livro chama-se O Verdadeiro Criador de Tudo, onde ele fala toda a maneira como a gente enxerga o mundo é uma criação do nosso cérebro. Então ele começa discorrendo como é que a construção da descrição do universo ela é feita inteiramente dentro do cérebro. E ele propõe, a partir daí, que o cérebro humano é basicamente o centro de todo o universo, porque é o cérebro humano que explica o universo da maneira como a gente o concebe. Se a gente tiver uma vida inteligente em outro planeta, que tiver um cérebro também, provavelmente vai descrever o universo de uma forma diferente do ser humano, porque o cérebro dele vai ser diferente. Então, a descrição do universo e a descrição do nosso dia a dia, das nossas interações e da nossa vida, é toda construída dentro do cérebro. Também ele mostra alguns resultados de pesquisa, como que ele faz essa questão de medição no cérebro e tudo mais. E ele também coloca algumas coisas que são novidade. Primeiro, o cérebro humano nunca vai ser modelado por um computador. Então ele fala muito isso, que o computador, por mais que ele consiga perceber algumas coisas, nunca ele vai conseguir emular um cérebro humano. Então, essa coisa da inteligência artificial, ela nunca vai atingir o ponto daquilo que o cérebro humano é capaz de fazer. Principalmente em termos de criatividade, de emoções, tudo isso, o computador nunca vai conseguir. Ele diz, o cérebro não é uma máquina de Turing, e ele vai mostrando isso com dados e com informações. Outra coisa surpreendente que ele fala nesse livro é a criação do que ele chama de brain nets, que é redes cerebrais. Então ele conseguiu medir isso em animais de laboratório, mas ele coloca que isso acontece também com os seres humanos, que é uma sincronização de pensamentos entre as pessoas. Então as pessoas, por exemplo, quando vão assistir um filme, e que as pessoas acabam criando um envolvimento cerebral com aquele filme e acabam criando um envolvimento entre si. E aí ele coloca essa capacidade de uma formação de redes de cérebro. E aí ele termina o livro, não estou dando spoiler, só estou comentando para incentivar vocês a lerem o livro, mostrando que esse excesso de uso de mídias digitais, de coisas digitais, afastando as pessoas, pode vir a tornar uma geração mais burra do que a geração anterior, porque a geração fica condicionada aos aspectos da máquina. E como ele já tinha afirmado no início do livro, uma máquina nunca vai conseguir emular um cérebro humano. E esse excesso de exposição a essas coisas digitais podem emburrecer o ser humano, ou seja, reduzir a capacidade cerebral
dos seres humanos, do Homo sapiens. Então é um livro que ao mesmo tempo traz muita informação, ele traz informações técnicas, ele traz medidas, é um livro difícil de ser acompanhado, teve coisas que eu precisei ler 2, 3 vezes para poder entender direito, mas ele vai fazendo uma construção e ele vai chegando a essa conclusão. O cérebro humano não pode ser emulado por uma máquina e o excesso de exposição a essas máquinas pode fazer mal ao cérebro humano. E essa questão da rede cerebral explica muito essa propagação de fake news. As pessoas acabam acreditando naquilo. Então vai lá um presidente idiota e publica uma notícia falsa, um monte de gente, por essa sincronização cerebral, acaba acreditando naquilo ali. Então, para você destruir aquilo, para você desmentir aquela mentira que ele levou 2 minutos para criar, vai muito tempo. Então o ser humano corre um sério risco de ficar condicionado às suas máquinas, ao pensamento da máquina e não mais à sua riqueza, a riqueza humana, que é a interação, que é o sentimento, que é a emoção, que é a capacidade de criar. Então, a recomendação de hoje é O Verdadeiro Criador de Tudo, do médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Ok? A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau! Ah, já ia me esquecendo, não vai esquecer de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. A gente se vê por aí, até mais!